Boa noite a todos, saudações. Aqui quem fala é o Bispo do Povo da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Estamos aqui mais uma noite profética, uma noite de paz, né? Até então nós tentamos a paz, né? E nesse momento nós estamos aqui, hoje é dia 27 de abril de 2025, onde o Mensagem de Fé hoje nós vamos aqui estar passando a mensagem da palavra de Deus para você. Como é que nós podemos fazer isso? Estamos aqui nesse momento fazendo de forma voluntária, de forma gratuita. Não estamos pedindo aqui Pix, não estamos pagando nada de ninguém. Nesse momento, estamos aqui pregando a mensagem da palavra de Deus para você. Nós temos esse compromisso, que nós já fazemos isso todos os domingos, né? E a gente passar essa mensagem da palavra de Deus para as pessoas, para você que está aí do outro lado nos assistindo. Uma mensagem de fé, mensagem de motivação, mensagem de edificação para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para a sua família, para seus filhos, esposa, marido, mãe, irmão, pai, né? E por aí vai. Que a palavra de Deus ela possa abençoar a sua casa, a sua família, que ela possa entrar no seu coração, né? Que você não possa guardar ressentimento, nem mágoa, nenhum rancor, porque se não existe o perdão, não existe paz. Não existe ressentimento sem perdão. Então, o perdão ele existe porque nós perdoamos a quem errou, ou você errou, ou aquela pessoa errou com você. Seja na família, no casamento, no trabalho, né? Seja qualquer relação interpessoal ou pessoal, tem que existir o perdão. Porque o próprio Jesus Cristo disse que nós perdoarmos a quem nos cometeu erro. Amar uns aos outros como a si mesmo é o lema que nosso Criador, né, através do Filho amado Jesus Cristo, ele deixou esse legado para nós. Então, se a gente guarda mágoa, ressentimento, rancor, vive brigando, vive toda hora procurando confusão, né? Seja na sua casa, na sua família, seja no trabalho, seja com seu esposo, com seu marido, isso não é uma vida de paz, é uma vida de tormento. Né? Ou você que está namorando, tem seu namorado, né? E tem um relacionamento, não pode viver dessa forma, com brigas, né? Com ressentimento, porque Deus ele não se abnega disso. Né? Ele é, sim, a favor do perdão, que as pessoas possam realmente perdoar de coração. Agora, o perdão ele tem que existir de verdade. Não adianta você perdoar uma pessoa e aquela pessoa está sempre passando na sua cara, que você fez, que você deixou de fazer, ou você passar na cara daquela pessoa, aquela situação, se a situação já foi conversada, já foi resolvida. Isso não significa dizer que você pode perdoar, que você vai andar com aquela pessoa, continuar com aquela pessoa, ou que você vai ter a mesma confiança naquela pessoa. Claro que muda, né? Nunca vai ser a mesma coisa. Mas se você vê, né? A pessoa também ela tem que ter também a sensibilidade. Quem perdoa tem que ter a sensibilidade que a pessoa também é pecador. E quem perdoa também é pecador, igual quem errou com você. Então você não pode julgar aquela pessoa como se fosse soberano ou maior ou menor do que aquela pessoa. Não existe esse divisor. Não existe isso aí. Não existe erro maior do que o outro. Tem pessoas que se aproveitam disso para fazer divisor de águas, né? Como muitos fazem. Então, não adianta você fazer dessa forma. O que você tem que fazer é você saber ter o dom da palavra, da sabedoria de Deus, né? Buscar essa sabedoria através da palavra, através do conhecimento, né? Através do Espírito Santo, buscando ele através de oração,
você se afastar de pessoas que você sabe que não vai contribuir nada para a sua vida e que você não vai te ajudar. Né? Qual o segundo ponto que nós temos que fazer? Nos afastarmos de pessoas que só vai nos fazer mal. Pessoas que você sabe que não gostam de você, pessoas que têm inveja da sua vida, pessoas que não gostam daquilo que você oferece, entendeu? Queria estar no seu lugar, queria ter seu emprego, queria ter sua vida, queria ter seu salário, queria ter sua esposa, queria ter seu marido, entendeu? Queria ser você uma pessoa extrovertida, uma pessoa inteligente, desenrolada, porque hoje em dia, gente, não precisa você ser uma pessoa rica para poder as pessoas te invejar, a pessoa tem inveja de você, a pessoa querer desejar o seu mal, querer fazer alguma coisa do tipo. Né? Então, hoje em dia, as pessoas elas tendem a procurar você porque quando você tem alguma coisa a oferecer para essas pessoas. Quando você não tem nada a oferecer, você não é nada para essas pessoas. Se você tem alguma coisa atraente, alguma coisa que vai oferecer para essas pessoas, então essas pessoas elas vão simplesmente encostar em você para querer dizer que é seu falso amigo, para poder, na verdade, querer o que você está usufruindo. Então, existe essa vertente. Nós temos que tomar cuidado. O falso amigo, né, o parente, é o mais falso amigo que existe. Né? Até porque o próprio Cristo Jesus disse que os inimigos começariam dentro da nossa própria casa. Então, tem irmãos que invejam outro irmão. Quer ver você bem, mas não melhor do que ele. Vizinho, parente, primo, tio, tia e aderente, piorou. Né? Aqueles que não são seu sangue, você até perdoa. Né? Não é que você perdoa, você até entende, porque não são seus parentes. Mas aquele que é seu sangue, que não deveria invejar você, que não deveria denegrir você, que não deveria ficar com vizinhos profanando contra a sua vida, né? Denegrindo a sua imagem, é o que são os que mais fazem. Então, hoje a palavra devocional da palavra de Deus ela está em Esdras, capítulo 7, versículo 28. Né? Então, é importante que vocês que estão acompanhando aqui o nosso culto, né, mensagem de fé, é importante que vocês acompanhem os textos bíblicos. Né? O mensagem de fé é o culto da palavra de Deus, né? Como o teu catedral. Né? A semana passada, no domingo, nós estávamos aqui realizando o culto, falando sobre o memorial de Cristo, né? Sobre a morte de Cristo Jesus, onde ele derramou seu sangue em sacrifício de resgate pela nossa redenção, pela nossa salvação, para remir nossos pecados, nossas enfermidades. E nós estamos aqui nesse momento no papel de evangelizador, de pregador das boas obras, das boas novas do reino de Deus, fazendo esse papel para você. Né? Como profeta, como pregador da palavra, como bispo cristão. Né? Então, a palavra devocional está em Esdras, capítulo 7, versículo 28, das Escrituras Sagradas. Tem outros textos aqui que nós vamos passar também para você, que é o Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Depois tem tem o capítulo 9, versículo do 3 ao 5. Anote bem aí esses textos. Esdras, capítulo 9, versículo do 3 ao 5. E Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23. E depois tem o livro de Esdras, capítulo 10, versículo de 1 ao 4. Esdras, capítulo 10, versículo de 1 ao 4. São esses textos hoje baseados no livro de Esdras, que está no primeiro testamento das Escrituras Sagradas. Né? Você que tem um tablet, um smartphone, um iPhone, um computador, né? Um notebook, né? E você poderá estar acompanhando
biblioteca online da Torre de Vigia, para que a gente possa estar aqui nesse momento, passando essa mensagem do Reino de Deus para você. Então, nesses 30 minutos iniciais, né, vou passar aqui mais uma vez o livro de Esdras, capítulo 7, versículo 21. E o Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23. E Esdras, capítulo 9, versículo 3 ao 5. É bom anotar esses textos porque vocês fazem uma meditação depois, né? Dá uma lida, dá uma periciada com calma. Né? Você desliga a sua televisão, seu rádio ali, né? E aí você começa a meditar nas escrituras sagradas para que você possa perfeitamente ouvir a mensagem de Deus através da Bíblia Sagrada e você perfeitamente conseguir resolver, né? Orar, pedir. Uma outra coisa que é importante é a oração. A oração é algo muito importante. A oração é a conexão com Deus diretamente com você. A oração pessoal, a oração familiar em voz alta, a oração pessoal que nós temos que ter, a leitura da Bíblia, você tirar um tempo para ler as escrituras todos os dias, isso é importante. Né? E vamos deixar também aqui o texto aqui, para que vocês possam estar acompanhando. Vou botar aqui na tela, né? É o SOS Ajuda Espiritual, com 2 L's, @gmail.com. SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com. É o e-mail do nosso culto, nosso programa aqui ao vivo. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui com 3 pessoas ao vivo aqui, assistindo aqui, isso é muito importante. Né? As pessoas acompanhem. Eu até quero aqui mandar um abraço para o povo da Gameleira, povo de Mar Grande, Vera Cruz, Taparica, Salvador, Lago de Freitas, Canaçari, Filho, Biardávila, Salinas, né? Pessoal lá de Encarnação de Salinas, né? Porto Seguro, Barra de Jacuípe, Varginha, Minas Gerais, São Paulo, né? Os grupos aí do Facebook, grupo dos pastores e pregadores aí, nosso irmão pastor Marcos Paulo, né? Um abraço para você também, nosso irmão Márcio Mate também, né? Que é da Associação Evangélica Brasileira, do Projeto Capel em Ação. E é isso aí. O SOS Ajuda Espiritual, você poderá estar mandando seu e-mail, você está podendo estar explicando qual é o seu problema, o que é que está acontecendo com você, né? O que é que você precisa para resolver os seus problemas. Né? Está com problema espiritual, está com problema na família, no casamento, esposa se esfriou com o marido com a esposa, filho envolvido com drogas, filho com depressão, filho com rebeldia, não está assistindo aula, está andando com mais amizade, mais influência. Você que está sendo vítima de ritual de magia negra, você está aí nesse momento. Você que, nesse momento, está passando por esse problema de estar ouvindo vozes, coisas quebrando dentro de casa, vendo vultos, é nervoso, ansiedade, estresse, você não consegue dormir, né? Fica constantemente nervoso. Né? Então, você com certeza está sendo vítima de ritual de magia negra. Alguém está trabalhando contra a sua vida. Né? Nós sabemos que as revelações de Deus, Deus dá o dom das revelações, através de sonhos. As pessoas que eu tive um sonho essa noite muito pesado, envolvendo pessoas que eu conheço, pessoas da minha família, pessoas aqui da cidade também. E eu não posso falar porque eu não quero dar força ao inimigo, mas eu vou botar em oração para que Deus ele quebre e derrube todas as armadilhas do passarinheiro, porque nenhuma praga, nenhuma maldição ela possa chegar perto da nossa habitação, como diz a palavra de Deus em Salmo 91:10. E agora, nesse momento, nós estamos aqui, nós vamos fazer aqui uma oração inicial, né, desses 30 primeiros minutos, e depois nós vamos fazer aqui a leitura do dia 27 de hoje. Né? Isso é muito importante. A palavra de Deus ela tem que estar andando de lado a lado
com a nossa vida, ao nosso início de semana, ao nosso deitar, ao nosso levantar, clamar ao Senhor, clamar a Deus Todo-Poderoso, clamar a Ial, clamar a Jeová Deus, clamar a Cristo Jesus, a Yeshua, Filho de Deus, cantar louvores também, isso é muito importante, e é o nosso dever a gente fazer isso. Né? Então, nós vamos fazer isso. Então, coloque sua mão agora nesse momento e vamos fazer a oração inicial. Grande és tu, ó Deus, Supremo do Universo, Soberano Senhor, aquele que habita no mais alto dos ares, sobre os céus e a terra. Todo o poder está nas tuas mãos, ó Deus. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas existentes, dos mares, dos animais, do vegetal, do verde, da natureza, de tudo que existe. Nós somos a tua imagem, a tua semelhança. E temos que mostrar isso e colocar em prática sobre a sua semelhança nas qualidades que o Senhor pede nas tuas escrituras sagradas. E por isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Yeshua, aquele que está reinando diante do teu trono, aquele que derramou teu sangue em sacrifício de resgate, pela nossa salvação e redenção, aquele que derramou teu sangue, é o teu cordeiro, que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, ó Deus, nós clamamos aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés. Tu és o Deus do nosso antepassado, é o Deus do nosso presente, é o Deus da providência, é o Deus que proverá, que tem provido muitas coisas sobre nossas vidas. E eu quero que o Senhor dê a providência sobre a vida de muitos que estão enfermos, acamados na cama, que estão na cadeira de roda, que estão no amuleto, que estão na fila do corredor da morte, da regulação dos hospitais, aqueles que estão numa cama, no leito de UTI. O Senhor deu a sabedoria ao homem através da medicina, que deu a cura, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor cure toda dor de cabeça, toda dor de braço, dor de perna, dor de ouvido, dor nas artérias, dor nas costas, dor de coluna. Aqueles que estão enfermos, que estão sofrendo com essas doenças terríveis, com a AIDS, a diabetes, o câncer, a leucemia, a úlcera, a varíola, o coronavírus, a influenza e outras doenças terríveis. Que o Senhor abra-se as portas e as janelas do céu e derrame o óleo da tua unção através do teu Espírito Santo. Abra-se os caminhos, dilatai todo nó e quebrai toda a corrente maligna, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua, aquele que está reinando perante do teu trono. Por isso nós pedimos aqui, ó Pai, que essa palavra, essa oração, ela entre nas casas, ela entre nas famílias, abençoe a todos e dê um início de semana de paz. Você que está aí com a causa na justiça, está aí parado, que o Senhor possa resolver isso, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está com indenização aí para receber, precisa reformar sua casa, ajudar seus filhos. Você que colocou um currículo no meio da semana e aí você não chamou até agora, que amanhã você vai ter uma bênção que você possa chamar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tome posse agora dessa palavra, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aí em cima dessa cama, levante daí, pelo poder, pelo sangue do teu Filho amado, pelo poder no nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está sofrendo aí com desemprego, que está desempregado, você que está sofrendo com depressão, perdeu um ente querido, que está passando fome, você que está aí nesse momento passando dificuldade, abra-se os caminhos, abra-se as portas dos céus para a sua vida e derrame o óleo da tua unção de Deus através da Pai, abençoar a tua vida, a vida de todos que estão assistindo. E por isso nós pedimos, porque agradecemos a tudo, porque nós não somos nada, mas agradecemos a Ti, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso pedimos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome posse agora dessa palavra, amém?
esteja aí. E agora nós vamos ler aqui o texto do dia, para que a gente possa estar aqui muito, né? Então, hoje a palavra de Deus, aqui a devocional, está na Escritura Sagrada, né? Nos tesouros espirituais do Evangelho de Esdras, capítulo 7, versículo 28. Então diz assim: no seu amor leal por mim, ele concedeu o favor do rei e dos seus conselheiros, e dos poderosos príncipes do rei. Assim, visto que a mão de Deus, de Jeová, meu Deus, estava sobre mim, e tomei coragem e reuni os líderes de Israel para que partissem comigo. Então, o próprio Deus nos ajuda, não pode nos ajudar quando nós estivermos enfrentando um desafio. Por exemplo, quando pedimos uma folga no nosso patrão, né, no nosso trabalho, para assistir às reuniões, os cultos, né? Quando pedimos para mudar o horário de trabalho para assistir às reuniões cristãs, criamos uma oportunidade de ver a mão de Deus na nossa vida. O resultado pode ser melhor quando a gente estava daí. A nossa confiança a Deus ela vai ficar mais forte quando nos reunimos, quando assistimos os cultos, as reuniões. Esdras foi humilde e orou pedindo ajuda a Deus. E toda vez que Esdras sentia ansioso ou com as coisas que tinha de que fazer, ele orava humildemente a Jeová Deus. Ele pedia a Deus uma oração. Então, outros israelitas vieram com Esdras e confiavam em Deus e começaram a apoiá-lo, a imitá-lo. A fé de Esdras, né? A fé dele. Então, quando sentimos esmagado pelas preocupações, pelos nossos sustentos, né, que é hoje está um foco muito forte sobre isso, e com a segurança da nossa família, precisamos orar a Jeová Deus, a Yahweh, tá, e ter confiança nele. Porque Deus é o nosso pastor, ele é e nada nos faltará. Então, se a gente não ter essa confiança no Criador, como é que nós vamos conseguir avançar à frente se nós estamos não confiarmos na mão poderosa de Deus? Né? Então, nesse momento, nós estamos aqui, vamos ler esses textos aqui, né? Esdras, capítulo 8, do 21 ao 23. Olha o que diz aqui. Então proclamei-me em jejum, ali junto ao rio, a Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus. E pedimos a Ele em oração para a viagem que faríamos os nossos filhos e com todos os nossos bens. Ao 22 diz assim: fiquei com vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos proteger dos inimigos do caminho, visto que tínhamos dito ao rei: a boa mão do nosso Deus está sobre todos que buscam a Ele. Está vendo aí? Quando a gente busca a Deus, a mão dele, o Espírito Santo dele está sobre a nossa vida. Então, mas a força da sua ira é contra todos os que o abandonam. Deus ele também se ira com aqueles que abandonam ele. Por isso, jejuamos e fizemos pedido a respeito disso ao nosso Deus. E ele ouviu nossas súplicas. É importante a questão da oração e de meditarmos sempre nas Escrituras Sagradas. Agora, Esdras, capítulo 9, versículo do 3 ao 5, diz assim o seguinte: assim que ouvi isso, rasguei minha túnica e a minha capa, arranquei os cabelos da minha cabeça
da minha barba e sentei profundamente abalado. Então os que temiam as palavras de Deus de Israel se reuniram à minha volta. E por causa da infidelidade do povo que tinha voltado ao exílio, eu fiquei sentado profundamente abalado e até ofertas e cereais do anoitecer. Então, Esdras, ele fez tudo para ser como ele foi, um grande profeta de Deus. Estava ali acompanhando, assistindo o povo de Israel, e ainda assim as pessoas ainda estavam traindo ele. Como isso, né? Acontece hoje no nosso dias. Aí o versículo 5 o versículo 5 do capítulo 9 de Esdras diz assim: quando cheguei a hora da oferta de cereais ao anoitecer, eu levantei do meu estado de humilhação e com a túnica e a capa rasgadas, e ajoelhei e me estendi as mãos a Jeová, o meu Deus. Então ele teve humildade e assim Deus ajudou ele na sua missão. Né? Aí para completar aqui, Esdras 10, capítulo 10, versículo de 1 ao 4, diz aqui: enquanto Esdras estava orando e fazendo confissão, chorando, prostrando-se diante da casa do verdadeiro Deus, uma grande multidão israelita de homens e mulheres e crianças se reuniram em volta dele. E o povo chorava muito. E em vista disso, acompanhe, por favor. Em vista disso, Sequenias e o filho Jeiel e os filhos de Elão disse a Esdras: nós fomos infiéis ao nosso Deus, caseado-nos com as mulheres estrangeiras dos povos das terras ao redor. Apesar de ainda isso, há uma esperança para Israel. Aí o versículo 3 diz aqui: agora façamos um pacto com nosso Deus para mandar embora as esposas e os filhos dela, conforme a orientação de Jeová Deus e dos que temem o mandamento do nosso Deus. Vamos agir de acordo com a lei de Deus. E o 4, para finalizar, diz assim: levante-se, pois essa questão é de sua responsabilidade e nós vamos apoiá-lo, seja forte e ágil. Então também ele achou os apoiadores que apoiaram Esdras nessa missão como líder do povo israelita. E hoje a nação de Israel ela se levanta contra Deus através de guerras, por causa do petróleo, do dinheiro, do poder, e por causa da religião. Né? Então isso é muito grave. Então, por que nós podemos tirar proveito disso? Podemos tirar proveito de que Esdras foi um homem que teve seus momentos também de ira, de nervosismo, de falta de paciência, como muitas vezes falta para a gente. Mas se nós formos pessoas fiéis a Deus e buscarmos sempre a Ele, com certeza o nosso Criador ele não vai nos abandonar. E isso é certeza. Então, meus amigos, nós não podemos passar esse dissabor de a gente se afastar do reino de Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que buscar o reino de Deus a todo tempo, a toda hora, a todo minuto e a todo segundo. Nós sabemos que nós temos uma vida de trabalho, vida corrida, temos muitas coisas para se fazer, mas ainda assim nós temos que tirar o tempo para dedicarmos à palavra de Deus e pregar também o Evangelho, as Escrituras nos lugares. Vamos a 30 segundos e depois nós voltamos.
Então, meus amados, vamos agora para a nossa sessão de vídeos, para que vocês possam, aqui nesse momento, colocar um vídeo aqui. Esse vídeo é sobre o reino de Deus, a criação do reino de Deus. E até porque já tem um bom tempo que esse vídeo ele não circula aqui na nossa programação cristã, aqui, né? Do nosso culto ao vivo. As pessoas têm que conhecer. Às vezes as pessoas saem, vão trabalhar, sai de dia, volta de tarde, volta de noite, não olha nem como é que está o céu. Não olha, não aprecia a criação de Deus. Né? Então vamos apreciar o que Deus tem de bom para a nossa vida, o que Ele tem oferecido para a gente. E ainda assim o homem tem destruído a natureza de uma forma muito brutal, afetando o ecossistema, o meio ambiente, né? O nosso planeta. É tão fácil ver, toca o coração, a mão de Jeová em cada criação.
Bom, meus amigos, nós tivemos aqui uma pequena falha técnica aqui, né? Mas estamos de volta. Então nós vimos aí o vídeo sobre a criação do reino de Deus aí, né? Vamos agora colocar um vídeo aqui nesse momento, onde esse vídeo vai abordar um assunto muito importante. Vocês que têm família, até os que não têm também, interessante que vocês possam assistir esse vídeo para que vocês possam entender que nós estamos aqui fazendo esse trabalho aqui, né? Trabalho de pregação das boas novas do reino de Deus, né? Passando a mensagem do reino de Deus para vocês. Em detrimento disso, a palavra de Deus ela é gratuita, né? Ela não tem, até porque o próprio Cristo Jesus ele esteve aqui na Terra, ele foi humilde, né? Andava com roupa de nalho, né? De linho, né? Sandália de couro, né? Ele, por ser o filho do Criador, o dono do universo, poderia, né? Andar cheio de joias, cheio de ouro, cheio de roupas, né? Mas não, ele mostrou humildade. E quando ele passou a mensagem do reino de Deus, do reino do Pai dele, ele passou de uma forma muito simples. E quando as pessoas não tinham conhecimento, ou não entendiam o que ele falava, ele explicava, dava exemplo em parábola, né? Para a pessoa ter um entendimento. E isso é muito importante. Nós temos que seguir esse modelo, esse exemplo de Jesus Cristo. É dessa forma que nós conseguimos chegar ao patamar, com humildade, com determinação, com foco, né? E aí a gente consegue chegar onde a gente quer. É o foco que a gente chega, é como a gente chega. Chegar com foco, de forma humilde, focando sempre o reino de Deus, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, como diz Mateus 6,33. Então esse vídeo agora que vocês vão ver aí, vocês vão analisar perfeitamente e vão ver todas as questões que nós falamos aqui. É importante que vocês assistam, que já estamos praticamente nos minutos finais, né? Já faltam 20 minutos para acabar aqui. Nós vamos fazer esse vídeo para que vocês possam refletir. E dentro das escrituras, nós vamos ler alguns textos e encerrar com a oração final. Fique aí com esse vídeo. Se Deus inicialmente criou Satanás como perfeito, de onde se originou sua natureza maligna? Se Deus é perfeito, como o mal encontrou seu caminho no mundo? Qual foi a fonte do desejo inicial de Satanás de se tornar mal? Assim como todos os anjos, Deus originalmente trouxe Satanás à existência por meio do ministério do seu Filho Jesus Cristo, conforme confirmado em João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. A passagem afirma: no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no começo. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada foi feito do que foi feito. Isso significa que toda criatura deve sua existência a Deus, e nada surgiu sem ele. É crucial notar que todas as criações de Deus, incluindo Lúcifer, que mais tarde se tornou Satanás, foram inicialmente perfeitas. Então, se for esse o caso, como a imperfeição e o mal entraram no mundo? Como a humanidade e até mesmo alguns anjos foram corrompidos? Como a natureza de Satanás tornou má? Neste episódio, forneceremos respostas e perguntas. A queda de Satanás da graça é verdadeiramente notável. Para compreender isso, vamos explorar como o profeta Isaías descreveu a origem e a queda de Satanás. Isaías descreveu: você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora. Você foi cortado ao chão, você que enfraqueceu as nações. Você disse em seu coração: eu subirei no céu, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Vou sentar no monte da Assembleia nas partes remotas do norte. Vou subir acima das alturas das nuvens. Eu me tornarei o mais alto. Ainda na realidade,
você será levado ao Sheol, aos recessos remotos da cova. Isaías 14:12-15. Ezequiel pintou um quadro ainda mais vivido do estado perfeito inicial de Satanás e sua descida ao abismo. Ele descreveu Satanás dizendo: você estava no jardim de Deus, adornado com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, berilo, ônix, jasper, safira, turquesa e esmeralda, habilmente trabalhados em configurações e tomadas. Eles foram preparados no dia em que você foi criado. Você era o querubim ungido que cobre e protege, e o coloquei lá na montanha sagrada de Deus. Você caminhou entre as joias cintilantes, irrepreensíveis em seus caminhos, desde o dia da sua criação até que a injustiça e o mal foram encontrados em você. A abundância de seu ofício o levou a se encher de ilegalidade e violência. Assim fosses expulso como coisa profana e indigna do monte de Deus, e eu te destruí, cobrindo o querubim do meio das pedras de fogo. Ezequiel 28:13-16. Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele não apenas causou a ira de Deus, mas também persuadiu uma parte dos anjos a se juntar-se a ele nesta rebelião. Estimativas sugerem que cerca de 1/3 seguiram Satanás em seu desafio. Consequentemente, Satanás e os seguidores tornaram-se profundamente malévolos e antagônicos em relação a Deus, seu plano divino e os seres humanos que o criou. O termo perfeição encapsula as extraordinárias qualidades pessoais e morais de Satanás em sua criação. Ele não era apenas sábio, mas também possuía uma beleza requintada. Ele carregou o selo de excelência, irradiando perfeição em beleza e caráter de sua própria criação. Tanto Isaías quanto Ezequiel afirmam que Satanás detinha o posto mais alto de todos os seres criados no universo. É evidente que ele compartilhava um relacionamento especial e íntimo com Deus, habitando em sua montanha sagrada, simbolizando o lugar de glória visível de Deus. O relato revela que, apesar de ser considerado um anjo perfeito, a iniquidade foi descoberta dentro dele. A chave para o entendimento está em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, onde afirma que seu coração era orgulhoso e arrogante. Por causa da sua beleza, você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Aqui em Mentiras, a razão. Devido ao orgulho excessivo e à auto-obsessão de Satanás, sua sabedoria foi contaminada. Ele se fixou em sua própria beleza, negligenciando a glória de Deus. Essa autoabsorção levou à sua queda. Essa revelação enfatiza o perigo do orgulho e do egocentrismo. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus relata ter testemunhado a queda de Satanás do céu, comparando-a à de um relâmpago. Para compreender o significado completo da declaração de Jesus, é crucial considerar o contexto em que ele fez essa revelação. Este evento ocorreu quando os 70 discípulos enviados por Jesus para evangelizar e pavimentar o caminho para o retorno de Jerusalém. Radiantes e talvez orgulhosos, eles alegremente relataram a Jesus: Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós em seu nome. Em resposta, Jesus o advertiu contra sucumbir ao orgulho, observando: eis que vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Esta declaração profunda de Jesus serve como um severo aviso sobre o orgulho. Ele sugere que sua autoridade sobre os demônios, embora fortalecedora, não deve levar ao orgulho excessivo, pois um pecado pode abrir caminho para outros pecados, assim como a arrogância de Lúcifer levou à sua queda da graça e à expulsão do céu. Os discípulos devem prestar atenção a esta lição e permanecer humildes em seu ministério. O orgulho de Lúcifer o levou a se exaltar, resultando em seu destronamento por Deus. Ele foi expulso de sua posição privilegiada sobre a montanha de Deus. Esse evento marcou a descida de Satanás à terra após seu pecado original. Seu castigo final o espera na forma de um lago de fogo, conforme mencionado por Cristo em Mateus capítulo 25, versículo 41. Satanás introduziu o mal no mundo, apesar de sua perfeição na criação. Devido ao seu desenvolvimento de orgulho e arrogância, o mal se originou da transformação de Satanás de algo belo e perfeito em pecado e imperfeição. Seu orgulho a contemplar e tentar várias ambições audaciosas. 1.
Ele declarou: eu ascenderei ao céu. Embora já estivesse acesso à presença de Deus, Satanás pretendia habitar na morada de Deus, ansiando a ser reconhecido como igual a Deus. 2. Ele proclamou: eu levantarei o meu trono sobre as estrelas de Deus, com estrelas simbolizando anjos. Aqui, Satanás procurou levar sua autoridade acima de outros seres celestiais. 3. Ele disse: eu me assentarei no monte da Assembleia, um monte associado à administração do reino de Deus e governo messiânico de Jerusalém. A ambição de Satanás se elevou para governar todos esses assuntos. 4. Sua afirmação final foi: vou me tornar o mais alto, representando o ponto culminante de sua rebelião. Essa declaração mostrou seu desejo audacioso de ser igual a Deus. Como resultado de sua rebelião, alimentada pelo orgulho e autoabsorção, a personalidade outrora perfeita de Satanás passou por uma profunda mudança de perfeição para imperfeição. A santidade que Satanás, uma vez derivado de seu Criador, foi perdida, substituído pela corrupção. Embora o momento exato da queda de Satanás não seja declarado na Bíblia, podemos inferir certos prazos através de evidências bíblicas. Ocorreu algum tempo depois da criação original dos céus e da terra. Se Satanás caiu antes ou depois da criação da humanidade, permanece incerto, mas é evidente que sua queda antecede o capítulo 3 de Gênesis, onde a tentação de Adão e Eva é registrada. Satanás enganou com sucesso e persuadiu alguns anjos a se juntarem a ele em sua rebelião, levando à sua decadência moral e irreversível. Após essa sedução, não houve volta para eles. Eles estavam destinados a uma vida de pecado e destruição. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, ilustra simbolicamente como um terço das estrelas do céu, representando os anjos, foram varridas pelo dragão Satanás em sua tentativa de frustrar os planos de Deus. É vital lembrar que a mesma Bíblia que registra o início e a existência do mal também retrata Deus como completamente justo e perfeito em todos os seus caminhos. Deus vê o pecado como extremamente perverso, enfatizando que a tentação não se origina dele e é merecedora de julgamento. Deus não promove ou perpetua o pecado, como afirmado em Tiago capítulo 1, versículo 13. A tentação surge de nossas próprias falhas. Deus está além da tentação e não tenta ninguém. A queda de Satanás estava enraizada em seu orgulho, derivando de sua beleza, o que levou à sua expulsão da presença de Deus. Seu orgulho e sua autoimportância corromperam sua mente e ele continua a ser movido por esse orgulho, buscando usurpar o que por direito pertence a Deus. Compreender o orgulho de Satanás serve como uma lição preventiva que nos orienta a evitar tal arrogância em nossas próprias vidas por meio da presença fortalecedora do Espírito Santo. Que a graça de Deus continue a nos proteger da tentação do pecado e das armadilhas de Satanás. Deixe um amém se você concorda e compartilhe com alguém que precisa saber dessa mensagem. Meus amigos, nós estamos já perto de acabar aqui, né? Faltando aqui 9 minutos para acabar aqui. E o que nós tiramos de proveito desse vídeo falando sobre a existência de Satanás e seus demônios, e da ascensão dele, que ele queria tomar o trono de Deus, a ambição pelo poder, e para querer ser mais do que o próprio Criador que criou ele, então nós vejamos que essa situação de poder, de ambição, de ganância, já vem desde os céus, da criação dos céus, e depois os humanos aqui na Terra. Então, para dar consolidação desse vídeo sobre essa situação do que nós temos que estar atento e buscar sempre o Espírito Santo de Deus para que a gente possa chegar à frente, o que nós vamos fazer? Vamos ler aqui Isaías 14, versículo do 13 até o 15. Né? Então, o que diz aqui para concluir e para consolidar o entendimento da temática desse vídeo? Porque tu
luz tem sido o teu coração, e eu acenderei em direção ao céu, e eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu também sentarei sobre o monte da congregação dos lados do norte, e eu ascenderei acima das alturas das nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então, aqui, com as palavras de Satanás, quando ele queria ser mais do que o Criador. Né? Aí diz aqui o versículo 15, diz assim: contudo, tu serás derrubado ao inferno para os lados do abismo. Então, Satanás foi derrubado, houve a guerra no céu, e ele perdeu essa guerra e foi expulso. E junto com ele conseguiu desencaminhar uma miríade de anjos que se tornaram demônios, né? Que está com ele abaixo dos céus, aqui na terra, fazendo estrago perante as nações. Né? Então, nós temos que se apegar com isso, se apegar com o reino de Deus. Eu vou deixar aqui também um outro vídeo aqui, e depois vamos encerrar aqui. Meus amigos, na verdade, nós já estamos chegando ao patamar final do nosso culto. Eu quero agradecer a todos vocês. E antes de mais nada, vamos fazer aqui uma oração final para que a gente possa encerrar o nosso culto com chave de ouro e que Deus abençoe a nossa semana em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa caminhar de pé junto com o Espírito Santo de Deus no nosso lar. Shalom Adonai para todos vocês. E vamos abrir o caminho para que Deus, nosso Deus e ao Jeová Deus Todo-Poderoso, e através do teu Filho Jesus Cristo, que reina sobre o reino dele, para que ele possa abençoar a nossa vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então continue caminhando, continue lendo as Escrituras, faça as suas orações. Você que está afastado do Evangelho, volte. Pregue a palavra. O cristão que não prega a palavra é uma fé sem obras, ela é morta. Então, coloque sua mão agora nesse momento e vamos orar pedindo a Deus para que Ele possa nos dar um final de noite abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Deus eterno, viemos aqui, ó Pai. Tu és Jeová Deus, Tu és o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas dos céus e da terra. Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus que proverá todas as coisas sobre a vida de todos nós e de todos aqueles que estão assistindo. Por isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos pedindo aqui e agradecendo que o Senhor nos dê um final de noite de sono, de paz, nos abençoe, nos proteja, nos livrai de todo mal, do olho grosso, da inveja, da bruxaria, da feitiçaria, da magia negra, de macumbas, de pragas e maldições, de toda a tentação, de toda coisa ruim, ó Deus. Caia por terra agora, pelo sangue de Yeshua, pelo poder, pelo nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoe as casas, abençoe as famílias, livrai de todo mal, livrai todos que estão nesse momento aí assistindo. E por isso nós agradecemos aqui, não porque temos mérito algum, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Tome posse agora dessa oração. Amém, amém. Meus amigos, nós vamos colocar aqui o clipe aqui das Três Coroas do Rei Jesus. E eu quero aqui agradecer a audiência de vocês. Né? Eu sei que muitos assistem depois e nos acompanham na nossa página, na fanpage do Facebook da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus e da TV Missionária Templo do Reino de Deus, que é a fanpage do Facebook, e no nosso YouTube, né? Eu agradeço a todos aí. Vamos colocar aqui as Três Coroas, né? E vamos finalizar o nosso culto. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês.
Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro do atleta de espinhos e ressoa nos meus lábios a pergunta: dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nesta história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador.